Passa para o lado, passa para o outro, trocando o sinal, né? Porque é assim que se faz matemática, não é? Ou não é, claro que não é, não tem nada disso, passa para um lado, passa para o outro não, e hoje você vai ficar sabendo por quê. Beleza? Passa para o lado, passa para o outro, você já se perdeu nesse passa para lá e passa para cá? Fica aí, porque aí vai outra questão. Então, se você já estudou matemática, muito provavelmente você já se deparou, na escola principalmente, você já se deparou com algum professor que disse, ó, pra você resolver isso aqui é simples. Você pega esse número aqui, ó, que tá mais, você passa pro outro lado da igualdade invertendo o sinal. Entendeu? Tira ele aqui, isola o x. Então, esse negócio de isolar x, passar pro lado, passar pro outro, nunca existiu. Não existe esse trem de passa pro lado e passa pro outro. Deixar isso bem claro. O que existe é fazer matemática. O que existe é seguir regras de um jogo. O jogo chamado matemática. E tô aqui com álgebra, pra você conhecer álgebra. Se você nunca ouviu falar sobre álgebra, a gente vai ter um vídeo específico sobre álgebra, onde eu vou entrar por menor nessa belezura chamada álgebra, beleza? Mas o que você precisa saber por enquanto? O que é de álgebra? Álgebra é aquele negócio que tem letra e número, que todo mundo se confunde. Como assim x? O que significa x? Porém, se você não entender, provavelmente está te faltando um pouco de conhecimento sobre álgebra. Eu não vou abordar aqui esse conhecimento, beleza? Do porquê de letras e o que significa. Vou só passar por alto aqui que letras representam um número. Por mais que você não saiba aquele número, né, o valor daquela letra, ela possui uma letra. Então você vai tratar aquela letra como se ela tivesse algum valor. Faz sentido? Então, bora lá. Eu tenho alguns exemplos aqui de como é apresentado pra gente essa maluquice. Então, vamos lá. Eu tenho aqui x mais 3 igual a 10. Qual que é o valor de x? Vamos então isolar x? Vamos isolar x aqui. Né? A gente isolou o x. A gente vai pegar esse 3 aqui e a gente vai passar para o outro lado invertendo. Se ele é mais aqui, mais 3, ele vai passar para cá como sendo menos 3. Não é isso? Então vamos lá. Vai ser 10 menos 3. Então, x é igual a 7. Encontramos aqui o valor de x. Ó. Não é? Passou por um lado, passou para o outro. Inverteu o sinal. Vamos para o exemplo 2 aqui. Ó. 2 vezes y menos 2 é igual a 4. Vamos resolver essa daqui. Você tem aqui vezes, né? E você tem aqui menos. Vamos pegar o de menos primeiro. Ele aqui tá, esse menos 2 aqui vai passar para o lado como mais 2. Então a gente deixa aqui, ó, 2y igual a 4 mais 2, né? Inverteu o sinal. Mais conhecido como 6 também, não é? Vamos escrever direto como 6? Não, vou deixar aqui como mais 2, ó, que a gente passou para lá. Beleza? Então, vamos agora, esse sinal de vezes aqui, quando é vezes a gente, quando é vezes você divide, quando é divisão você multiplica, beleza? Já que aqui é vezes, vamos agora pegar esse 2 aqui e passar para lá dividindo, não é? Isola o y e passa para lá dividindo. 6 sobre 2, que é a mesma coisa que 3, não é? Tô errado? Acho que não, né? Beleza. Então, a gente encontrou o valor de y aí. Y é igual a 3. Não é porque a gente tinha 2 aqui, está multiplicando, então a gente tem que passar para o lado dividindo. Não é isso? 2e igual a 4. 2 está multiplicando, passa para o lado dividindo. Não é? Isola o z, fica 4 dividido por 2. Z é igual a 2. Beleza? Faz muito sentido, não faz? Faz muito sentido. A gente tem um quarto exemplo aqui. A sobre 2 é igual a 5. Qual que é o valor de A? Se está dividindo aqui, ó, do lado de cá, onde está a letra, eu passo para o outro lado multiplicando. Então A vai ser igual a 2, vou ter que multiplicar, passar multiplicando para cá, não é? Então vai ser 5 vezes 2. Então A é igual a 10. Tranquilo? Claro que não, né?
Como assim? Passar pro lado, passar pro outro? De onde que surgiu esse negócio? Que diabo é isso? É a pergunta que eu te faço. Que diabo é isso? Da onde surgiu esse negócio de passa para um lado e passa pro outro? É mágico assim mesmo? Tudo que eu tenho eu posso passar pro outro lado? Que vai aparecer, surgir magicamente a resposta? Não, né? Por que funciona então? Funciona, meu chapa, porque tem um negócio na matemática chamado axioma, que são as verdades matemáticas, que é a regra do jogo, basicamente. Você está jogando um jogo, você está jogando um jogo chamado matemática. E as regras desse jogo são axiomas, que são regras, que são verdades incontestáveis, que não são provadas na matemática. Por exemplo, tudo que você faz na matemática, eu dizer que um número é composto, né? O 4, por exemplo, que ele é composto. Eu tenho que provar que ele é composto de números primos. Por exemplo, 2 vezes 2, 4. O 8, 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado a 3. 2 é primo, então 2 elevado a 3, que é a mesma coisa que eu multiplicar o 2 3 vezes, eu chego no 8. Porém, eu não posso fazer isso com todos os números, porque os números são infinitos. Eu preciso fazer isso de uma forma genérica, beleza? Isso é demonstração. E os axiomas, eles não necessitam dessa demonstração, de eu provar que aquilo é verdade. Porque, primeiro, é muito difícil você provar, porque normalmente é bem óbvio assim, você não pode dizer que algo é óbvio na matemática, porém, esses axiomas, meu filho, aceita que dói menos, beleza? Você tentar provar, acho que você vai acabar se embolando um pouquinho. E essas verdades que regem, principalmente a matemática que a gente utiliza muito, são os axiomas de Euclides, usados muito na geometria, beleza? E esses axiomas, esses postulados dele, ele tem um livro chamado Os Elementos, e nesse livro ele diz o seguinte: se iguais são somados a iguais, lembra que isso aqui são os axiomas, os postulados de Euclides, beleza? Para isso que a gente está fazendo fazer sentido. Se iguais são somados a iguais, os totais são iguais. E esse é o primeiro, né? Não está na ordem do livro, porém está na ordem aqui para a gente não se perder. 2. Se iguais são subtraídos a iguais, né? De iguais, os resultados são iguais. E 3. O todo é maior que as partes. Quê? Não entendi foi nada. Vou te traduzir um pouquinho aqui, ó. Se eu tenho um número aqui do lado, se eu tenho um número igual a um outro número, não é se iguais são somados a iguais, esse x aqui é um igual e esse y é o outro igual, que é igual a x. Se iguais são somados a iguais, que é o que eu vou fazer aqui, ó, iguais são somados a iguais, eu vou somar aqui, por exemplo, 2. Eu preciso somar 2 do outro lado também para que permaneça iguais. Faz sentido? Os totais são iguais. X mais 2, x é igual a y. Então, se x é igual a y, x mais 2 tem que ser igual a y mais 2. Pegou a ideia? Pegou a ideia? Sim, né? Muito fácil, muito simples. 2, vamos para o postulado 2 aqui, o axioma 2. Se iguais são subtraídos a iguais, os resultados são iguais. A é igual a B. Aqui, ó. A é igual a B. Beleza? Se A é igual a B, A menos 1 é igual a B menos 1. Percebe que tudo que eu faço de um lado tem que fazer do outro da igualdade, para continuar valendo, porque tem esses postulados aqui, ó. Se iguais são somados a iguais, os totais são iguais. Se iguais são subtraídos de iguais, os resultados são iguais. O resto é igual, não é? A é igual a B, A menos 1 é igual a B menos 1. Faz sentido, não faz? E vamos lá, o todo é maior que as partes. O que significa isso? Por exemplo, se eu tenho dois números sendo somados, A mais B aqui, ó, A mais B aqui, né? Mais B. Isso resulta num número C. Logo, C é maior do que A e maior do que B. E C é exatamente igual a mais B juntos. Faz sentido ou não? Está descrito aqui, né? Faz muito sentido. C é maior do que A. C é maior do que B. Porém, C é exatamente A mais B. O todo é maior do que as partes. Beleza? Então vamos aqui para, usando esses axiomas, responder esse exemplo aqui agora, ó. X menos 10 é igual a 5.
Lembra, tudo que a gente fizer de um lado a gente tem que fazer do outro para fazer sentido, pra gente jogar o jogo. A regra é essa, meu chapa. Você vai fugir da regra? Se você fugir da regra, você não joga o jogo. Beleza? Então vamos responder isso aqui jogando o jogo. Ó, x menos 10 é igual a 5. Pega esse 10 aqui, passa para lá, né, trocando o sinal. Claro que não. O que vai acontecer, ó? X menos 10 é igual a 5. O que eu faço? Se eu tenho x menos 10 sendo igual a 5, eu posso subtrair, eu posso somar dos dois lados a quantidade que eu quiser. Isso é importante, a quantidade que eu quiser, desde que seja igual dos dois lados. Desde que seja igual dos dois lados. E nesse caso aqui, por que a gente vai isolar x? Porque se a gente fizer com que x seja igual, x, somente x, seja igual a alguma outra coisa, ela vai ser igual àquela outra coisa. Faz sentido? Nesse caso a gente tem menos 10 aqui. Para isolar o x, a gente coloca mais 10 aqui. A gente tem menos 10 aqui, a gente coloca mais 10 aqui para zerar. Beleza? Que se a gente colocar mais 10, a gente corta esse 10 com esse mais 10 aqui. Porém, eu coloquei mais 10 de um lado, eu coloco mais 10 do outro. Logo, só sobrou aqui x, ó, porque o menos 10 foi anulado pelo mais 10. Não é? Eu adicionei esse mais 10, tanto que ele está em verde. O que eu adicionei, eu coloquei em verde. E tudo que eu coloco de um lado, eu coloco do outro. Então, do lado do 5, tem um mais 10. Logo, x é igual a 5 mais 10, não é? 15. X é igual a 15. Isolamos x. Isolamos o x. Não existe nada de passar para um lado para o outro, não. Vamos para o segundo exemplo, então. 2. Y mais 20 é igual a 35. Você já está esperto e você entendeu. Y mais 20 é igual a 35. Eu preciso isolar y aqui no caso, não é? Como é que eu isolo? Eu faço ele ser igual àquela outra coisa que está ali do outro lado. Y mais 20 é igual a 35. Lembrando que o todo é maior do que as partes. Dentro desse 35 aqui, é como se eu quebrasse ele e eu tivesse y mais 20. Faz sentido? E dentro 35 é formado de y mais 20. Então, se eu quebrar ele, eu tenho o y e eu tenho o 20. Se eu tirar o 20 desse 35, eu encontro quem? O y. Então, vamos lá, é isso que a gente vai fazer. Y mais 20 é igual a 35. Eu coloco aqui, ó, menos 20. Para quê? Para eu poder cortar aqui esses dois, para anular os dois. É como se eu estivesse quebrando esse 35 em dois, pego esse 20 e jogo no lixo. Entendeu? Mas do 35 eu tenho que tirar 20 também. Tudo que eu faço de um lado eu faço do outro. Pegou a visão? É como se esse menos 20 aqui tivesse passado para o outro lado. Dá essa sensação, mas não é isso que acontece. Isso é só um jeito de você decorar. Mas quando você se depara com esse problema de verdade para você resolver, você não sabe de nada. Você percebe que você não sabe matemática alguma. Você só perdeu tempo na sua escola. Beleza? Mais 20 menos 20, aqui acabou. Sumiu, só sobrou y. E 35 menos 20. 35 menos 20, faz aí as contas. É 15, não é? Y igual a 15. Também. Não é? Y igual a 15. A gente não isolou o y meio que foi isolado. A gente escolheu isolá-lo. Não é que ele tem que ser isolado de um lado e passar as coisas para o outro, número para o outro lado e letras para o outro lado. Não existe isso não, beleza? Vamos para outra aqui, ó. 2e igual a 30. Como é que a gente vai resolver essa daqui? Multiplicação, não é? Lembra, a gente não quer, a gente passa para lá dividindo, mas a gente não quer simplesmente passar nada para o lado. A gente quer desfazer as contas. Se é de vezes, o que desfaz, melhor, a gente tem uma conta de mais. O que vai desfazer essa conta? Vai ser menos. 2 mais 2, né, na verdade, menos 2 é igual a 0. A gente desfez aquela conta. Por exemplo, se eu tenho 2 vezes 2, que é 4, se eu divido por 2, eu volto a ter aquele mesmo 2 inicial. Eu meio que desfiz aquela conta. Faz sentido? Então a gente vai desfazer, a gente está sempre desfazendo a conta a fim de encontrar o valor que a gente quer. No caso, a incógnita. X, Y, Z, A, B, C, D, qualquer letra que seja. Beleza? Lembrando, 2z igual a 30, então. Voltando aqui, né? Como é que a gente vai desfazer essa conta? A gente quer desfazer essa conta
da seguinte maneira. 2z igual a 30, a gente vem e divide aqui por 2. Eu vou usar o roxo aqui, né? Pode ser? Divido aqui por 2, ó. Por quê? Se eu dividir por 2, eu vou poder cortar esse 2 com aquele 2. 2 dividido por 2, 1. Vai sobrar 1, não é? 1z. Porém, 1 vezes z, 1 vezes 2, 1 vezes 1 milhão, continua sendo 1 milhão. 1 vezes z vai continuar sendo z. Então, meio que isolei ele, beleza? Mas aí eu fiz de um lado, eu tenho que fazer do outro também. Divido aqui por 2. Faz sentido? Logo, então, a gente tem que 2z, na verdade, né? Porque a gente isolou ele, é igual a 30 dividido por 2, que também é 15. Pode ver que eu gosto do número 15, não é? Só para deixar mais fácil mesmo a conta. Beleza? Então a gente ficou com z igual a 15. A gente dividiu dos dois lados. A gente não passou esse 2 para lá, né? A gente não passou esse 2 aqui para cá, dividindo. É só uma sensação que dá. A gente utiliza a regra a nosso favor. Entendeu? E vamos agora para um quarto exemplo, que é a divisão. Só que como você já é esperto, você entendeu, eu preciso desfazer essa divisão. E como é que eu desfaço ela? O que desfaz uma divisão? Uma multiplicação. Não é isso? Eu tenho a sobre 3 igual a 3. Como é que eu vou tirar esse 3 daqui, velho? Como é que eu tiro ele daqui? Multiplicando ele por 3. Olha só. Se eu tenho a sobre 3, se eu igual a 3, né, na verdade, se eu multiplico aqui por 3, esse 3 com esse 3 cancela, não é? Aí só me sobra a. 3 sobre 3 é 1. 1 vezes a é a. Então só vai me sobrar a. Mas aí você fica esperto, hein? Por quê? Deixa eu voltar aqui e trocar a cor para você não se perder e eu também não me perder na explicação, né? Lembrando que eu adicionei esse 3 aqui. Beleza? Então o que é que aconteceu? Ele cortou com esse daqui. Eu posso adicionar o que eu quiser. Só que por que eu não adiciono outro valor? Por que eu não adiciono 4, por exemplo? Porque se eu adicionar 4, não vai ser favorável para eu encontrar aquele A. Eu vou continuar com o número ali. Eu quero desfazer, eu quero deixar só o A ali para eu saber. A é igual àquela outra coisa que está ali do lado. Pum, acabou. Beleza? Voltando aqui, se eu adicionei vezes 3, não é? Eu tenho que adicionar do outro lado também. Olha só. Parece que esse 3 aqui, que está dividindo, passou para o lado de lá multiplicando, não é? Só que não foi isso que aconteceu. Eu desfiz aquela conta, eu desfiz o que era o 3. Beleza? Então, nesse sentido, me sobra A igual a 3 vezes 3, 9. A é igual a 9. Beleza? Faz sentido ou não? Galera, matemática é um jogo, é muito divertido. Beleza? Tem muita regra, mas tudo faz sentido, nada é desconexo, não existe essa coisa de passar nada para o lado para o outro, de você simplesmente aceitar uma tabela, aceitar uma música, aceitar um macete. Macete não é matemática. Você está aprendendo matemática, você está aprendendo a cantar alguma música. Você está aprendendo matemática, então vamos jogar o jogo conforme as regras. Beleza? As regras estão aí, as regras, o mais legal é você brincar com as regras. Isso é divertido e isso é matemático. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero você para uma próxima questão. Falou!